Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre grandezas elétricas, como o início de uma playlist sobre circuitos elétricos. Continue com a gente porque em poucos minutos você vai entender o conceito das principais grandezas. Conteúdo dessa aula: nós vamos trabalhar com as grandezas corrente elétrica, tensão e potência. Vamos começar falando sobre a corrente elétrica, que ela é definida como o movimento ordenado das cargas elétricas de uma região para outra, sendo a nossa carga elétrica fundamental o elétron. Ele tem uma carga negativa e equivalente a 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O movimento ordenado se dá por uma força externa, por um agente externo, uma tensão, que faz com que os elétrons estejam alinhados e que fluam de uma região para outra, de um potencial para outro dentro do circuito. Pode ser um condutor, pode ser um resistor, pode ser vários componentes. E por conta dessa força externa, nós temos um movimento ordenado, elétrons alinhados e fluindo em uma única direção. Agora, quando a gente deixa de empregar essa força, a gente deixa de empregar algo que empurre esses elétrons, os elétrons ficam livres pelo condutor, pelo material, sobretudo em materiais condutores, e eles se movimentam de uma forma totalmente aleatória, de uma forma caótica dentro do material. Ao passo que colocam uma força, uma tensão sobre eles, aí eles vão se alinhar, como está aqui nessa imagem aqui, e eles vão fluir em uma direção pré-determinada. E essa ideia de elétrons livres nos ajuda a classificar os materiais. A gente tem três tipos básicos, né? São os condutores, que eles apresentam uma grande quantidade de elétrons em sua superfície, sua maioria em sua superfície, e essas cargas elétricas elas se movimentam com maior liberdade pela superfície, porque no interior do núcleo, sim, do núcleo do material, nós vamos ter elétrons se movimentando, porém, eles vão ter uma dificuldade maior por conta da matéria. E como na superfície é uma região de baixa atrito, né, entre matéria e carga, então eles vão fluir de uma forma mais espontânea, mais livre. E o oposto de condutores são os isolantes. Eles também são conhecidos, né, como dielétricos. Dielétricos a gente vai falar mais quando a gente estiver trabalhando com capacitores. E para eles têm a característica de ou eles têm uma pouca presença ou ausência mesmo de elétrons livres. Isso acontece porque o núcleo do átomo que compõe ali a matéria dos isolantes, ele exerce uma força de atração muito maior sobre aquele elétron que está ali presente na última camada do átomo da matéria, em relação ao núcleo do átomo dos condutores, que eles não têm uma força de atração tão forte e isso permite que os elétrons se movimentem, transitem pelo material. E nós temos um terceiro tipo que ele está na zona intermediária entre os condutores e os isolantes. Nós damos o nome de semicondutores. Eles são aqueles que podem se comportar ou como condutor ou como isolante, mediante as condições físicas. Isso pode ser tanto condições mecânicas mesmo, a configuração que foi montada no circuito, como o sinal que a gente aplica sobre os condutores. Dependendo do sinal, dependendo do nível do sinal, ou o condutor ou ele pode permitir continuidade, né, desse fluxo de sinal, ou ele pode bloquear o sinal naquele sentido onde o semicondutor está instalado. Então, por meio do semicondutor, a gente já começa a trabalhar com a ideia de controle de fluxo de cargas. A gente consegue controlar por onde a corrente elétrica vai fluir pelo circuito. Isso é um ponto muito interessante que a gente vai trabalhar mais para frente. Voltando à ideia de corrente elétrica, eu tenho aqui um condutor e por ele está fluindo elétrons, está fluindo uma corrente elétrica. E uma forma de determinar o valor dessa intensidade de corrente elétrica é a seguinte: eu faço um corte nesse condutor e obtenho uma seção transversal. E nesse ponto, eu vou fazer uma relação entre a quantidade de carga que passou por aquele ponto, pela seção transversal, dividido por um dado intervalo de tempo. Ou seja, eu tenho uma relação entre carga e o intervalo de tempo que eu estava mensurando. Aí eu vou ter lá a intensidade de corrente elétrica, que é notada pela letra A, de ampere. Uma analogia bem interessante é a água, né? O fluxo de água. Eu tenho aqui dois reservatórios, o A e o B,
E aqui eu quero saber a quantidade de água que passou em um dado intervalo de tempo. O que quer dizer? Eu quero saber a vazão da água, né? Então eu vou colocar um medidor aqui e aí eu vou mensurar a quantidade de água que passou por esse medidor em um dado intervalo de tempo. Aí eu vou obter o fluxo de água, o valor, a intensidade do fluxo de água. E é o que ocorre, por analogia, aqui com os condutores e em um dado intervalo de tempo, né? Condutores não, cargas elétricas, que elas vão fluir em um dado intervalo de tempo. Eu vou obter ali o valor da corrente. Agora nós vamos falar sobre a tal força, algo que impulsiona os elétrons a se movimentarem de uma para outra, que é a tensão elétrica. A tensão elétrica é definida como a energia necessária para deslocar uma carga elétrica de um ponto para outro. É ela que vai fornecer energia ao circuito e vai induzir os elétrons a se alinharem e se movimentarem em um sentido único. Ou seja, para deslocar um elétron e um condutor a determinado sentido, né, uma ordem de movimentação, é necessário desempreender algum trabalho, fazer uma transferência de energia. Eu vou ter que aplicar energia ao sistema para fazer com que o elétron se movimente de forma alinhada. Né? E os elétrons, no sentido convencional do fluxo de cargas, é o seguinte: eles vão fluir da região de maior potencial para a região de menor potencial. Porém, na realidade, do ponto de vista físico, não é isso que acontece, é o oposto. As cargas elétricas estarão concentradas no polo negativo e vão fluir para o polo positivo do circuito, ou da bateria, ou da fonte. E a gente só vai ter essa energia porque vamos ter a diferença de valores. Quando a gente fizer uma diferença entre maior potencial e menor potencial, e ela for diferente de zero, aí a gente vai ter uma tensão, uma tendência de movimentação de elétrons. Por analogia, a gente tem também a água como um ponto de referência, o chão, e aí eu vou começar a ver essa diferença entre eles, que é a energia, a diferença entre energias. Eu tenho aqui energia potencial gravitacional sobre o reservatório A, e aqui eu também tenho outro valor de energia potencial gravitacional para o reservatório B. Eles têm valores diferentes. Eu posso considerar como o reservatório A e B o valor nulo para a energia potencial, e a energia potencial gravitacional do reservatório A, ela pode ter um valor N, por exemplo, que ele vai ser diferente do valor B. E quando eu tiver essa diferença e ela for diferente de zero, aí eu vou ter lá a tendência de fluxo de água pela tubulação, partindo do A para o B. Eu sempre vou ter uma tendência diferente de zero para fazer um fluxo de água. Né? E a mesma ideia se aplica para a corrente elétrica. Eu só vou ter uma movimentação quando tiver uma diferença de potencial entre dois pontos. Isso é muito importante. Quando eu tiver uma diferença potencial e ela for diferente de zero, aí eu vou ter ali uma tendência de movimentação de elétron. Lembrando que é sempre necessário ter um ponto de referência. Por quê? Porque como eu vou fazer a diferença entre dois pontos, e eu tenho lá diversos pontos, eu preciso de um ponto de referência para eu começar a me situar naquele circuito. No caso do B, ele está na analogia da água, ele está no potencial zero, né, no chão, e o A está no potencial N, ele está a uma certa altura do chão. Então, eles vão ter uma diferença entre eles. E a tensão a gente pode definir, do ponto de vista matemático também, como a energia necessária dividida pela quantidade de cargas elétricas que fluiu ali pelo circuito. Agora, quando a gente tem uma diferença potencial nula, a gente não vai ter uma movimentação. O que acontece, por exemplo, esses dois reservatórios eles estão na mesma altura. Não importa se eles estão aqui no chão, né? se ambos estão instalados no chão, ou se eles ambos estão a uma certa altura do chão, estão a 100 metros. Se cada um estiver a 100 metros, a diferença entre as duas caixas, dos reservatórios, vai ser a mesma, zero. Então não vai ter um fluxo de água fininho entre os reservatórios. Então é sempre importante ter um ponto de referência. E quando eu não tenho um ponto de referência comum para todos, aí surgem algumas dúvidas, né? Porque eu não sei, por exemplo, o potencial de B. A única coisa que eu sei é que ele está a uma certa distância de C. Então eles vão ter uma diferença de altura, mas eu não sei a altura absoluta. Eles poderiam, por exemplo, o B poderia estar a uma altura de 100 metros. Mas eu não tenho essa informação. A única coisa que eu sei é que
B, por exemplo, C, por exemplo, poderia estar a 105 metros do chão. Então a diferença, o valor que eu sei, que eu estou medindo, que eu mensurava, a única diferença é que entre C e B nós temos uma diferença de 5 metros. Aqui poderia ser 205, aqui poderia ser 200, e não importa, eu ia apenas saber a diferença entre eles, mas eu não saberia a diferença absoluta, eu não teria um valor absoluto para mensurar cada um desses pontos. Mas não vale para A. Eu tenho a diferença, a única coisa que eu sei é que a diferença entre A e B e MA menos MB, e a diferença entre A e C é MA menos MC. Apenas isso, eu não vou saber mais outra informação, eu vou saber os valores absolutos. E essa diferença, né, de pontos, a gente dá o nome de diferença entre dois pontos, que é muito importante. Que a gente só vai conseguir medir uma tensão elétrica por meio de dois pontos que sejam ali um elemento entre eles. E para finalizar, nós temos a potência elétrica, que a gente pode interpretar ela como o produto entre a tensão e a corrente. Lembrando que esses dois componentes, eles não trabalham de forma isolada. Então fica bem simples de ilustrar essa ideia de relação de grandezas. Nós temos esse triângulo aqui, que quem estiver um do lado do outro, a gente vai estar multiplicando. Por exemplo, eu tenho a potência, a tensão, multiplicada pela corrente, eu quero obter a potência. Agora, quando eu tenho uma grandeza sobre a outra, eu vou estar fazendo uma divisão e quem estiver sobrando é o valor que eu quero obter. Eu tenho a potência dividida pela tensão e eu quero obter a corrente. Essa é uma forma de determinar a potência, não é? Eu posso determinar também a potência dissipada aqui no resistor, que aí eu preciso de obter os valores da potência, da tensão aplicada sobre os seus terminais, multiplicado pela corrente que passa pelo resistor. Essa é uma forma de obter a potência sobre ele. Outra forma é a seguinte, eu posso multiplicar a resistência vezes a corrente elevada ao quadrado, ou a tensão elevada ao quadrado dividido pela resistência. Ao final, eu sempre vou obter a potência elétrica. Outra forma de definir a potência é a seguinte, é a velocidade de consumo de energia. Eu tenho uma energia sendo entregue no nosso sistema e eu quero saber em quanto tempo ela foi consumida. E eu vou fazer eu vou medir ali por um intervalo de tempo e eu vou determinar qual foi a potência daquele circuito ou daquele equipamento. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Muito obrigado por assistir até o final. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nosso vídeo. Dúvidas, deixe aí nos comentários e nos segue lá no Instagram também, que é @cadmos Treinamentos. Muito obrigado.